Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde. Hoje falaremos sobre temas bastante importantes. Receberemos aqui o Dr. Giovanni Roncalli, que é pneumologista, e vai conversar conosco sobre asma e também um pouquinho sobre Covid-19. Vamos conversar também com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Dr. Anderson Coelho, que vai falar sobre o tratamento da Covid com os fisioterapeutas. Vamos receber também a psicóloga Lorena Moser, que vai falar sobre alterações de humor e também sobre bipolaridade. Participe ao vivo conosco através do WhatsApp 99947-4515. Mande sua mensagem e suas perguntas e também pelo telefone 3821-4488 ou através do QR Code que vai aparecer na sua tela. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos meus parceiros Victor Ribeiro, que foi quem me produziu hoje. O contato é o 99875-1970 ou entrem em contato pelo Instagram Vitor Maquiagens. Gostaria de agradecer também a Marilene Semijoias, que me produziu hoje. Marilene, através do telefone 99298-9999. Ela fica ali na Galeria Ferreira, loja 25. A Apolo Floricultura, que nos concedeu hoje esse lindo arranjo que está aqui no estúdio. Apolo Floricultura, Rua Major Gotti, número 1025, ao lado do Banco do Brasil. E também Maria Gabriela, que foi quem me vestiu hoje com essa linda camisa. Maria Gabriela, que está localizada na Praça Antônio Dias, número 33, aqui no centro de Patos de Minas. Nós iremos começar o programa de hoje com um assunto bastante importante e interessante. Dr. Anderson Coelho, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, que está ao vivo conosco via Skype, diretamente de Belo Horizonte, vai falar para a gente sobre a atuação da fisioterapia no tratamento contra a Covid-19 e também vai falar sobre ergonomia para os home offices. Dr. Anderson Coelho, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite aí, telespectadores da NTV. É um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é meu estar mais uma vez aqui com vocês na NTV. Doutor Anderson, inicialmente, vamos começar a falar sobre a atuação do fisioterapeuta no tratamento contra a Covid-19. É bastante importante esse profissional nessa área aí que está afetando milhares de brasileiros e também milhões de pessoas do mundo inteiro, não é verdade? Exatamente. A intervenção fisioterapêutica, além da funcionalidade global do sistema musculoesquelético, amplamente já conhecida por toda a sociedade, ela tem um papel imprescindível no manejo da função pulmonar, né? Então, desde os casos mais leves, que têm complicações, né, do sistema respiratório, até os casos mais graves, dos pacientes mais críticos, que vão precisar de uma unidade de terapia intensiva, esses respiradores, né, os ventiladores mecânicos, que foram tão propalados aí pelos gestores públicos, a necessidade de se equipar os hospitais com mais leitos, mais ventiladores, quem opera esses ventiladores, escolhendo o modo ventilatório, são os fisioterapeutas. E aí, durante essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas como em outros países, a população começou a entender a importância e o papel imprescindível do fisioterapeuta, né, junto a essa equipe de cuidados ao paciente crítico. Doutor Anderson, muitas pessoas confundem respirador com ventiladores. É a mesma coisa? É diferente? Explica pra gente, por favor. Os respiradores e os ventiladores, sim, são a mesma coisa. O que aconteceu em alguns locais, né, é que equivocadamente comprou-se aspiradores no lugar de ventiladores mecânicos, no lugar desses respiradores. Então, a diferença básica é que o aspirador ele serve para fazer uma higienização, né, tanto das vias aéreas superiores, né, de todo o trato respiratório até as mais profundas, nos pulmões, e os respiradores ou ventiladores mecânicos, tanto faz, eles vêm substituir uma função pulmonar, ensinar o organismo
a respirar novamente. Então, ora, ele substitui integralmente, ora ele facilita, ora ele completa, ele assiste a ventilação do paciente, oferecendo a cada momento do ciclo, né, de evolução da doença ou de melhora, o volume de oxigênio adequado, a pressão, a troca de gases necessárias para trazer esta pessoa para a normalidade e dar oportunidade para que o organismo se recupere. O bacana, doutor Anderson, é que os fisioterapeutas recentemente, inclusive os fisioterapeutas aqui de Patos de Minas, receberam um treinamento aí do CREFITO para atuarem aí nas UTIs com esses aparelhos, não é verdade? Exatamente. Quem já tem experiência e quem não tem, acaba precisando se atualizar, porque com a evolução da doença na Ásia, Europa e também agora nos continentes, né, no continente americano, acabou que muitas pesquisas foram saindo a todo tempo em periódicos de bastante relevância e aí foram atualizando as técnicas da ventilação, da função pulmonar, bem como até mesmo do trabalho de funcionalidade global. E essas pessoas que estavam na ponta, nós percebemos a necessidade de trazer essa atualização, né, da evidência científica para a ponta, para a base, para quem está na linha de frente. Então, nós fizemos uma atualização dos profissionais que já estavam nas UTIs e também por observação com outros países, como Itália, em que no primeiro momento 49% dos profissionais foram contaminados, com esse receio e também com uma necessidade já vista, constatada, de que estava havendo remanejamento, realocação de fisioterapeutas, de enfermarias, de unidades básicas de saúde, de núcleos de atenção à saúde da família, sendo remanejados para as unidades hospitalares, principalmente para os setores de terapia intensiva, a gente entendeu que seria interessante para garantia de uma qualidade assistencial para a população, bem como para a segurança desses profissionais, garantindo que eles ofertassem o que há de mais moderno de ponta a cada nova descoberta, de acordo com o que a doença se alastrava, nós fizemos grupos de capacitação desses profissionais que estavam sendo remanejados. Então, nós já rodamos o estado inteiro, já completamos agora, neste final de semana, 20 cidades, mais de 600 profissionais já passaram por treinamentos com especialistas do nosso Comitê Especial de Enfrentamento e Acompanhamento das Ações de Prevenção da Covid-19, e a gente tem feito isso de forma presencial, uma vez que respeitada todas as normas, né, de distanciamento social, de contingenciamento, mas dada a complexidade que é a intervenção nesses casos mais graves e na operação realmente desses aparelhos. Doutor Anderson, muitas pessoas ainda também não entendem como que é que os fisioterapeutas atuam nas UTIs aí no tratamento contra a Covid-19. O senhor poderia explicar para a gente, por favor, o que o fisioterapeuta faz ali nas UTIs? O que ele faz pelo paciente? Exatamente. Olha, Gabriela, apesar de ser uma especialidade já tradicional, consolidada, inclusive no Brasil, né, desde no final da década de 50, início da década de 60, houve um surto de poliomielite, os fisioterapeutas já protagonizaram naquela época os chamados pulmões de aço, né, garantindo ali padrões respiratórios, a expansibilidade, né, fazendo com que o gradil costal, com que a caixa torácica permanecesse expandida e não comprometesse tanta função respiratória daqueles pacientes. E desde 2010, para você ter uma ideia, existe uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exigindo que todas as equipes de unidade de terapia intensiva contem com um fisioterapeuta minimamente por 18 horas, apesar de estudos também científicos terem evidenciado que a presença deles 24 horas dentro de unidade de terapia intensiva pode reduzir até 40% o tempo de internação de qualquer paciente nessas unidades. Então, ali dentro das UTIs, além de manter, né, força muscular, se a gente pensar no paciente propriamente da Covid-19, que tem uma internação de UTI, esses casos mais graves, com um tempo muito maior
do que habitualmente outros pacientes com infecções respiratórias vão para a UTI, esse paciente fica muito mais tempo. Então, esse momento, esse tempo que ele fica ali retido ao leito, imobilizado, acaba gerando perda de força muscular, perda de potência, perda sob o ponto de vista de amplitude de movimento, flexibilidade, mas muito além disso, a própria função pulmonar é o fisioterapeuta, então, que vai garantir trocas gasosas adequadas a cada momento, então, assim, para que não se tenha um padrão protocolar em que, independente de como o paciente esteja, seja mantido. Então, é o fisioterapeuta que decide ali junto com a equipe, né, de terapia intensiva, e depois ele vai fazer todo o manejo, todo o controle da pressão de ar que chega nesses pulmões, o volume, né, a quantidade de oxigênio, o número de respirações, a quantidade de dispensabilidade, fazer a drenagem daquelas secreções que possam estar acumulando por o paciente estar acamado. Então, toda a função pulmonar, bem como a funcionalidade global, as amplitudes de movimento, das articulações, manutenção de força, de potência, para que essa pessoa, ao ter alta da UTI, possa realmente estar com o mínimo de sequelas possíveis, uma vez que as pesquisas já têm mostrado que mesmo nos casos de sintomas leves acabam apresentando sequelas, o fisioterapeuta vai minimizar junto ademais com a equipe, né, ali que atua na UTI. Então, minimamente, você tem que ter um fisioterapeuta, médico e enfermeiro nas UTIs para que esse paciente saia com o mínimo de sequelas pulmonares possíveis dessa doença. Bom, a gente pode perceber aí, doutor Anderson, que o fisioterapeuta é muito, extremamente importante aí no tratamento contra a Covid-19, principalmente aí nos leitos de UTIs e na atuação desses aparelhos respiradores e ventiladores também. Doutor Anderson, eu quero aproveitar que o senhor está ao vivo conosco para a gente falar um pouquinho também sobre os home offices. Muitas pessoas aí continuam trabalhando em casa, desenvolvendo seus trabalhos em casa, e a gente gostaria de falar com você um pouquinho sobre ergonomia. O que seria ergonomia e o que ela poderia ajudar aí para essas pessoas, para esse público que fica em casa trabalhando e não costuma se levantar, não costuma se movimentar, enfim. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Pois é, Gabriela, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para nos mantermos ativos, né, com movimentos amplos, dinâmicos, uso, né, de força. Então, assim, a ergonomia, se a gente pegar o significado dela, né, ergo, né, nomia vem de normas para o trabalho, né? Então, seria estratégias de normatizações para o trabalho para minimizar o esforço do homem. Então, adaptar o trabalho para o homem com ferramentas que minimizem esforços musculares, movimentos repetitivos, más posturas, esforços excessivos, né, aqueles para os quais o corpo não foi feito para trabalhar a maior parte do tempo, uma vez que a gente passa longas jornadas de trabalho, né, em atividade, e bem como, então, para tanto aquecer o corpo para iniciar um trabalho, bem como fazer compensações e relaxamento no final de jornadas. Então, a ergonomia, ela vem tanto preparando o ambiente, seja convencional, seja no home office, bem como também orientando este trabalhador a fazer a sua atividade com o mínimo de esforço possível, preservando a sua integridade biopsicossocial, principalmente nesse caso, nós estamos tratando a parte física, mas a gente tem a ergonomia tanto, então, de mobiliários, quanto também a parte organizacional, a parte cognitiva, para otimizar esse trabalho e fazer com que o homem tenha o seu melhor de desempenho com conforto, eficiência e segurança. A gente fala que a ergonomia traz esse trinômio que confere segurança, conforto e eficiência no trabalho. Doutor Anderson, existem inclusive alguns objetos que auxiliam aí para esse conforto para as pessoas que ficam em casa. Sim, sim, exatamente. Eu acho que, assim, primeira coisa que essa pandemia forçou, né, todas as empresas, a maior parte das atividades possíveis, né, excetuando aquelas essenciais que necessariamente
são presenciais, né, forçou muito o trabalho e implementou no Brasil, sem a devida preparo, maturação, o teletrabalho, né, o trabalho em casa. Então, acho que assim, a gente pode começar dizendo que a primeira coisa que essa pessoa tem que preparar é o seu ambiente, reservar um ambiente o mais isolado, se ele coabita com outras pessoas da família, né, se ele não mora sozinho, um ambiente reservado para que ele possa trabalhar e socialize isso com a casa. Olha, que naquele momento ele está em trabalho, para que ele possa otimizar. E aí, assim, desde falar com os familiares, então, que ele está trabalhando, como ele mesmo se preparar para isso como se estivesse indo para o trabalho. Instituir horário de início do trabalho, de término, os horários de pausa para compensação, para que ele levante, tome um café, para que ele movimente o corpo e faça o contrário do que ele está fazendo durante o trabalho, que ele faça um controle, então, dos ruídos, né? A gente tem, hoje, possibilidades até em aplicativos de celular de medir os decibelímetros que possa estar vindo de ruído externo ou ruído de um ar-condicionado, ventilador, ou de uma máquina, né? Então, assim, para que tenha um conforto, a própria temperatura, né? A gente tem normas regulamentadoras e agora, inclusive, instituídas em lei, que a temperatura de conforto para você desenvolver uma atividade é entre 20 a 23, 24 graus. Então, a gente tentar ver ali um meio termo para que a pessoa trabalhe, controle a umidade do ar. A umidade do ar, se não tiver um clima úmido, né? Hoje nós temos sites que mostram como está ali naquela região, usar de umidificadores, ela tem que estar acima de 40%. A questão desse ruído, a gente tem decibelímetros, que são apps de celular, só baixar qualquer decibelímetro, abaixo de 65 decibelímetros, são os ruídos ambientes que são confortáveis, não causam de desconcentração. Mas também a gente tem, acima de 85, pode ser prejudicial. Cuidar da iluminação, né? Eu acho que assim, muitas pessoas compram essas luminárias que colocam em cima da mesa. E aí uma dica muito legal, Gabriela, para quem está em casa, ok, não tem problema comprar uma luminária pequena, mas você não pode ver a luz, né? Como a gente tem muita reunião, acaba colocando luz frontal para melhorar a imagem ali nessa reunião, mas assim, o campo de trabalho ele tem que estar com uma boa iluminação. Então, quando você tem um luxímetro, a gente tenta atingir 500 lux. Se você não tem, é aproximadamente uma lâmpada a partir de 80 watts em cima do seu campo de trabalho, em cima da sua região de trabalho. E o mais interessante é que se você utilizar de luminária, você não veja essa luz. Então você vai subindo essa luz até você não ver mais essa luz olhando para frente. E aí tudo é importante, sabe? O nosso corpo, imagina o seguinte, quando você está em pé, tudo que você sai dessa posição, como se você estivesse em pé com os braços junto ao seu corpo, você deve apoiar. Então, se você dobrou o joelho, você apoia a coxa numa cadeira. Se você dobrou os cotovelos, você apoia o antebraço ou no braço da cadeira, ou então você entra com essa cadeira embaixo da mesa de trabalho e apoia todo o seu antebraço sobre a mesa. Se você vai trabalhar com teclado, afasta o teclado do computador para dar suporte a esse antebraço. É importante que as articulações fiquem próximas à posição neutra. Posição neutra, para quem não tem esse entendimento, é aquela em que quando a gente tem dor, a gente protege. A gente faz posição de proteção. Então, que não tenha, né, nenhuma articulação, nenhuma junta articular muito esticada, muito estendida, por estar tensionada e nem muito dobrada. Então, são semi-flexões, semi-dobrados, né, um pouquinho dobrado, para dar um conforto, apoiado, cadeiras acolchoadas, com quinas arredondadas. É importante que a quina da mesa, se você for apoiar, seja abaulada, para não ter aquelas quinas vivas de 90 graus que vão fazer compressões de dificultar a circulação. Posicionar o monitor, né, de forma que a parte superior dele fica na altura mais ou menos dos seus olhos, ou ligeiramente abaixo, uma distância do monitor para os seus olhos
entre 50 e 70 centímetros, evitar reflexo, né, monitores com muito reflexo. Se você não conseguir controlar isso na luminosidade do monitor, você trazer colocar um protetor, né, um filtro de tela para diminuir esses reflexos. Então, assim, e tentar ter cuidado, sabe? O mouse, eu vejo muitas pessoas trabalhando com o mouse de forma errada, fazendo movimentos de desvios laterais do punho. O interessante do mouse é você segurar o mouse com o punho firme e movimentar circulando o antebraço, para que você evite esse movimento em que vai forçar os tendões e aí pode desenvolver aquelas tendinites. As pausas entre o trabalho é importante, né? Você parar ali a cada 1 hora, você dar uma levantada, alongar-se, né? Esticar um pouco o corpo, fazer movimentos compensatórios. Então, se você estava paradinho, você movimenta. Se você estava, o seu trabalho era movimentando, você, lógico, faz o movimento compensatório, repousando, sentando, tomando um café, relaxando. Mas, enfim, tem várias estratégias aí. Existem vários cuidados simples que a gente pode estar tomando em casa, né, doutor Anderson? Doutor, são várias as perguntas, as dúvidas, mas infelizmente nós teremos que finalizar a nossa entrevista. Muito obrigada pelas suas informações, que eu tenho certeza que foram bastante válidas para o pessoal que está nos assistindo em casa. Muito obrigada pela participação, doutor Anderson Coelho. Eu que agradeço, Gabriela, estamos à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós receberemos aqui nos estúdios da NTV o Dr. Giovanni Roncalli, que vai falar conosco sobre asma. É da já já. Voltamos com o programa Mais Saúde, agora recebendo aqui o Dr. Giovanni Roncalli, pneumologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, amigos da NTV. É sempre um grande prazer estar aqui. O assunto de hoje é bastante interessante e também importante, né, doutor Giovanni? Nós vamos falar sobre asma e relacionar um pouco com a Covid-19 aí, que é um risco para esse público, não é verdade, doutor? Exato. A asma é uma doença que naturalmente já tem crises, especialmente nessa época do ano, e num contexto de pandemia, isso fica ainda mais delicado, né? E exige ainda mais cuidado desses pacientes. A gente pode começar falando sobre o que é a asma, quais são os seus principais sintomas, doutor Giovanni? Bom, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. Significa que quando aquela pessoa tem contato com alguma substância alergênica ou algum tipo de micróbio, do tipo de vírus, bactérias, ela tem uma exacerbação no seu mecanismo de defesa, e isso faz com que ocorram vários sintomas decorrentes daquela inflamação. Os mais comuns são a falta de ar, um aperto no peito à noite ou especialmente pela manhã ao acordar, a tosse que pode ser seca ou com uma expectoração clara, e a famosa chieira, né, que também costuma ser mais percebida à noite pelos pacientes. Todos esses sintomas decorrem do estreitamento das vias aéreas provocados por essa inflamação, né? E esses sintomas tendem a se agravar se o paciente não se trata de uma maneira adequada. Interessante que são sintomas parecidos com outras doenças respiratórias, né, doutor Giovanni? Tá aí a importância do acompanhamento médico, de exames regulares. Muito bem lembrados, são sintomas inespecíficos, né? Quer dizer, tosse, secreção, acontecem em uma infinidade de outras doenças, como nas infecções respiratórias, como no enfisema, né? Agora, nesse contexto da Covid, são manifestações comuns também, com a falta de ar, e especialmente nesses pacientes isso tende a ser mais intenso ainda. Agora, doutor Giovanni, esses pacientes, essas pessoas que são diagnosticadas com a asma, elas correm maior risco aí caso sejam infectadas pelo coronavírus. A infecção respiratória por vírus ou por bactérias, elas sempre trazem uma crise para aquele paciente asmático.
Todos os anos nós vemos, nessa época, as pneumonias virais. Quadros que começaram como uma gripe e depois essa gripe, por algum motivo da imunidade mais baixa daquele paciente ou da defesa não ter sido adequada, ela acaba se propagando pelo restante do aparelho respiratório e leva a uma pneumonia viral. Isso é exatamente o que acontece na Covid, né? Quer dizer, o quadro gripal costuma ser o início, depois daquele período de incubação, que nós sabemos, né, que varia aí em torno de 7 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas com essa média de 7 dias, vêm os sintomas gripais. Quando ocorrem os sintomas gripais, o organismo pode defender e dar conta daquele vírus e a pessoa não tem nada além desses sintomas mais leves, mas algumas vezes, por questões relativas ao hospedeiro e a questão da imunidade daquela pessoa, o vírus começa a vencer aquela batalha. E a infecção se propaga e chega aos pulmões, causando uma pneumonia viral. A pneumonia viral costuma ser um quadro bastante grave nos asmáticos, porque desencadeia aquele estreitamento da via aérea, o vírus leva a uma inflamação da via aérea e isso causa uma dificuldade respiratória muito grande, com falta de ar, com chieira. Muitas vezes aquela pessoa vai precisar de todos aqueles medicamentos, né, que a gente usa nesse contexto de antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, os broncodilatadores, todos esses, e ainda assim acaba indo com necessidade de oxigênio, de suporte invasivo, quer dizer, de ventilação mecânica através de aparelhos. Então é um quadro que costuma ser grave, né, nos asmáticos, infelizmente, mais do que na população em geral. Doutor, é claro que existem dezenas de doenças respiratórias, mas qual que é o impacto e a realidade da asma aqui no Brasil? Olha, a asma é uma doença que tem tido a sua prevalência cada vez mais aumentada, né? A gente sabe que isso tem fatores genéticos, tem fatores ambientais envolvidos, né? Há pouco tempo saiu um estudo relacionando até o aumento de alguns insetos e de alergenos no contexto desse aumento da prevalência da asma. Hoje a gente supõe que 10% da população sofra um tipo de asma mais leve, né, que a gente chama muitas vezes de bronquite, para explicar para a pessoa mais leiga. É aquela pessoa que tem uma asma ocasional, né, desencadeada nessa época do ano que nós estamos passando, quando o tempo está mais seco, a umidade relativa do ar está mais baixa. Isso tudo favorece o aparecimento de reações do tipo de asma naquela via aérea, né, naquele pulmão. E muitas vezes uma parte dessa população nem sabe que tem, né? Quando a gente procura estudar essa pessoa e faz um exame mais detalhado, que se chama espirometria, né? Onde a pessoa é um exame que ela sopra no computador e o computador vai medir o fluxo, os volumes pulmonares e a resposta daqueles volumes ao uso de medicamentos ou não, aí a gente detecta que a pessoa tem uma asma. Muitas vezes é uma surpresa para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa se manifesta só com uma tosse. Tosse 3, 4, 5 meses do ano. Todo ano, essa época do ano, deu a seca, deu o frio, a pessoa está com tosse. Você pode ter uma asma tão leve que ela não causou chieira, ela não causou falta de ar. Mas se não tratada, piora as Se quatro, não né, tratada, doutor? vai só piorando, né? Existe um ditado antigo no meio médico que diz: quanto mais asma, né? Quer dizer, a asma não tratada, com o nosso envelhecimento, ela tende a piorar e acompanhar um cortejo de outras doenças que também são doenças sistêmicas, mas que comprometem o aparelho respiratório também. Doutor Giovanni, a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta a falar sobre asma. Já já. Voltamos com o Dr. Giovanni Roncalli, que está aqui conosco conversando sobre asma. Dr. Giovanni, uma telespectadora nossa disse boa noite, Gabriela, boa noite, Dr. Giovanni, aqui é a Beth, mãe do Tiaguinho. Ela gostaria de saber sobre o filho dela respirar somente pela traqueostomia ou teria que usar uma máscara no tráqueo também, Dr. Giovanni?
Boa noite, Beth. Obrigado pela pergunta. Eu tenho a impressão que o Tiaguinho tem a tráqueo, então, né, respira através da traqueostomia, que é aquele procedimento com o qual a gente acessa a ventilação através da região cervical. No caso, a porta de entrada para as infecções respiratórias para o Tiaguinho passa exatamente pela tráqueo. Então, no caso dele ter contato com outras pessoas, uma das proteções é exatamente a máscara pela tráqueo. Já é comum a gente usar nesses pacientes. Ok, respondido então, Beth. Doutor Giovanni, vamos voltar a falar sobre a asma. O senhor disse aí, relatou para nós diversos sintomas que essa doença apresenta no paciente, mas existe um específico, um primeiro sintoma, o inicial ali, para a pessoa estar identificando que seria uma asma realmente? O sintoma que costuma ser mais comum é a tosse. A tosse é um sintoma muito frequente, né, em toda a nossa população, exatamente porque tem inúmeras doenças que a causam. A tosse costuma ser o que leva aquele paciente ao médico. E seca, doutor? Seca ou com pouca secreção clara. A tosse da asma costuma ser mais desse jeito. Ela pode se tornar, às vezes, mais amarelada ou mais espessa quando aquela pessoa está em crise, especialmente por causa de uma infecção. Mas o mais comum é a tosse com uma secreção em pequena quantidade e clara. Às vezes, os pacientes costumam comparar com a clara de ovo, né? E ela fica com aquela consistência. Esses pacientes, às vezes, se habituam tanto com a tosse que você pergunta, fala, eu tenho uma tosse normal, o que na verdade é incorreto, né? Uma tosse nunca é normal. Então esse sintoma costuma levar a esse diagnóstico uma boa parte dos casos. É lógico que a tosse tem outras causas frequentes também, como as rinites, as rinossinusites, o refluxo gastroesofágico, são causas comuns de tosse. Mas entre essas causas pode estar uma asma que não esteja detectada por ser muito leve. Doutor Giovanni, é claro que a asma ela se manifesta diferentemente em determinados pacientes, não é? Cada paciente tem um comportamento, não só na asma, mas com todas as outras doenças, né? A gente brinca que não existem doenças, existem doentes, porque a experiência de cada doente é diferente em relação a uma mesma doença. Em relação às grávidas que têm asma, doutor Giovanni, quais são os riscos aí que essa paciente corre? Bom, as gestantes asmáticas costuma acontecer uma coisa interessante. Elas se dividem em 3 grupos mais ou menos homogêneos, cada uma em torno de 30 e poucos % dos casos. 1/3 das pacientes costuma permanecer com a asma da mesma forma, 1/3 até melhora da asma, mas 1/3 das gestantes, em geral, pioram a asma. Para essas, o final da gestação costuma ser bastante sofrido, porque o aumento do volume abdominal, causado pelo aumento uterino, costuma dificultar a expansão, né, da caixa torácica, e isso traz ainda mais desconforto, especialmente quando está no final daquele processo. Então, essa pessoa deve ser acompanhada pelo seu obstetra, mas também pelo seu médico clínico ou pneumologista de confiança que vai acompanhar aquela asma, porque muitos medicamentos devem ser utilizados, mesmo no contexto de estarem gestando, né? Quer dizer, é muito comum as pessoas pararem qualquer tipo de tratamento por estarem grávidas, né? As mulheres se preocupam se aquela droga, se aquela medicação vai fazer mal para o feto, e no caso da asma não é bem assim. Existem medicações seguras que podem ser usadas durante toda a gestação, tem algumas que não podem ser usadas ao final, tem outras que não podem ser usadas no início. Então, o melhor é procurar o médico para que ele oriente cada caso. Doutor Giovanni, em relação ao tratamento, porque a maioria das pessoas, inclusive eu também, associa a asma com aquelas bombinhas. Essas bombinhas, elas são direcionadas ao paciente em qualquer caso de asma ou existem casos específicos? Em geral, o paciente asmático deve ser tratado com medicações inalatórias. A gente chama bombinhas porque foram as primeiras medicações inalatórias que foram desenvolvidas através dos sprays. Mas, na verdade,
verdade, existem hoje uma porção de outros dispositivos inalatórios mais modernos, né, e que permitem uma entrega melhor para a via aérea daquela pessoa, quer dizer, uma deposição pulmonar melhor daquele remédio, sem que a gente tenha que usar maior dose de remédio por isso. Então, a exemplo de outras medicações que nós temos, hoje elas estão muito desenvolvidas, mas o paciente asmático, é importante alertar que ele deve usar a medicação mesmo quando não está em crise. Por quê? Porque a medicação tem um efeito preventivo, para aquela doença não agravar, para que ele não tenha um futuro, para que ele não tenha uma velhice com uma dificuldade respiratória muito maior do que se tivesse tratado. Então, aquela medicação é igual medicação de pressão alta, né? Outras tantas doenças que nós temos que devem ser tratadas de uma forma preventiva, mesmo quando não há sintomas, mesmo quando a pessoa não está em crise. Doutor Giovanni, muito obrigada pela sua participação no programa Saúde. Eu tenho certeza que as suas informações foram bastante válidas, principalmente aí para o público asmático. Muito obrigada, doutor Giovanni. Obrigado, eu é que agradeço e é sempre um grande prazer estar aqui. Obrigada. Daqui a pouquinho nós receberemos aqui a psicóloga Lorena Moser, que vai falar sobre mudanças de humor e também sobre bipolaridade. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, agora com a Lorena Moser, que é psicóloga, e vai falar conosco aqui sobre mudanças de humor e também um pouquinho sobre bipolaridade. Boa noite, Lorena, seja muito bem-vinda. Oi, Gabriela, boa noite pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tentar contribuir um pouquinho com a sociedade, né? Porque faz parte da formação do psicólogo, né? É uma missão nossa, levar à população conhecimento, e a gente está sempre disponível. Ok. Lorena, o que são transtornos de humor? Esses transtornos de humor, eles podem ser chamados de mudanças de humor? Então, transtornos de humor estão muito relacionados com afetos, né? Nós podemos falar de transtornos afetivos. Mudanças de humor seriam questões muito mais leves, eu diria, né? Então, a pessoa está triste, está alegre, né? Isso seria uma mudança de humor. Agora, a questão relacionada ao transtorno de humor não é uma alegria e uma tristeza, é uma questão da euforia e da depressão. Então, aí nós vamos para um outro universo, né, que distingue muito do que a população fala. Por exemplo, fulano mudou de ideia. Nossa, aquela pessoa é bipolar. Não, não é isso, ser bipolar. Né? Ser bipolar é um adoecimento muito complexo, né, que traz muitos prejuízos para a vida do indivíduo e que, infelizmente, tem um diagnóstico muito difícil. Então, o indivíduo, ele cicla, né, entre a euforia, que traz prejuízos muito grandes, que a gente chama de mania, e a depressão. Ou entre a hipomania, que seria uma mania mais leve, né, mais acentuada, e também episódios depressivos. Esse diagnóstico, ele tem essa dificuldade de ser feito, porque de acordo com critérios do DSM, né, existem, por exemplo, no transtorno bipolar do tipo 1, você tem que ficar mais ou menos um período, né, um tempo e uma intensidade no episódio de mania. E no transtorno bipolar do tipo 2, que entra a questão da hipomania, né, tem também uma quantidade de tempo, que é mínimo de 4 dias, e a intensidade, a cronicidade desse fenômeno, né, desse adoecimento. Então fica muito complexo. E aí o indivíduo, às vezes ele está na mania, né? E o que é a mania, Lorena? O que o indivíduo faz na mania, né? Porque a depressão, ela é super conhecida, né? A gente já sabe que o indivíduo ele vai ficar triste, né? Que ele pode se isolar, que ele vai ter uma perda de energia. Então, é um transtorno unipolar, a depressão. Quando ela entra no bipolar, quer dizer que nós temos 2 polos. E aí o polo é um polo extremo. Eu costumo dizer que os extremos são patológicos, né? Então, um polo extremo que é a depressão e o outro polo extremo que é a mania ou a hipomania. A mania, ela tem um excesso de energia, então muito contrário à depressão. O indivíduo ele fica cheio de vida, cheio de vitalidade, ele tem energia para tudo, ele dorme pouco,
ele se alimenta mal. Ele tem comportamentos de grandiosidade, então ele faz compras impulsivamente. Tem uma questão de hipersexualidade também, onde há características de promiscuidade, né? O indivíduo ele age de uma maneira muito impulsiva. Então vocês imaginem o quanto esse transtorno ele é prejudicial, né, às funcionalidades do indivíduo. E no outro polo, né, tá lá a depressão, que é a nossa velha conhecida, né? Então temos que ter esses cuidados para que a gente não caia no senso comum. Agora, Lorena, uma coisa interessante que muitas pessoas relatam que acontecem, por exemplo, a gente está muito feliz, só acontecendo coisas boas no dia, tá tudo dando certo, só que aí a gente lembra de um problema que a gente tem para resolver à noite, um problema que a gente tem para resolver no outro dia, aí já bate o estresse de uma hora para outra. Isso é considerado o transtorno de humor, a mudança de humor? Não. Né? Isso simplesmente, ao longo do dia, né, nós vamos oscilar mesmo. Nós temos, eu estou feliz, se eu me recordar de um episódio triste da minha existência, obviamente o meu humor ele vai alterar, ele vai oscilar, mas não de maneira que me prejudique nas minhas funcionalidades, ou seja, Lorena hoje tem que dar uma entrevista na MTV, ela tá super feliz, não. Aí de repente ela bateu o carro. Um episódio para eu ficar triste. Né? No entanto, esse episódio não me impede de vir à NTV dar a entrevista. Ou seja, as minhas funcionalidades, as atividades cotidianas, elas não são prejudicadas. Mas você vai vir estressada, você vai vir triste, não da forma que você esperava que viria. Exato. Né? Eu não vou deixar de cumprir os meus compromissos. Não é disfuncional. Então eu fiquei triste, mas eu deixei de fazer as atividades cotidianas e deitei lá no quarto e fiquei debaixo de coberta e não vou sair porque vou ficar alguns dias, né? Não é só um período, né? Tem um tempo, não é só um dia. Tem uma questão que vale a gente ressaltar, que chama ciclotimia. O que é a ciclotimia? A ciclotimia, né, ela não é classificada como um transtorno bipolar. Mas o indivíduo, durante o dia, ele pode ter alterações significativas no humor. Esses diagnósticos você percebe que são muito complexos, muito, né? Inclusive, normalmente o indivíduo ele desencadeia esse transtorno por volta dos 17, 20, e assim, tem uma média de demora para se diagnosticar de 5 a 10 anos após o indivíduo já ter desencadeado isso, porque é muito, né, montanha-russa, aquilo oscila muito. E ainda tem uma questão que, por exemplo, indivíduos hipomaníacos, o que eles fazem? Eles ficam mais produtivos. Então eles sentem que eles estão trabalhando mais, que eles estão dormindo menos, que eles estão produzindo mais. E o que a nossa vida cotidiana hoje exige de nós? Autoengajamento e produção. Então, quando eu entendo que eu estou produzindo mais, eu não vou entender que isso é um transtorno. Eu não sei que isso pode ser um transtorno. Eu não vou relacionar isso a um episódio de tristeza. Vai relacionar a parte positiva, né? A parte positiva, né? Então, assim, normalmente o transtorno bipolar, o que vem primeiro nesses humores é a depressão. A depressão, depois a pessoa dá uma estabilizada e aí vem ou o episódio de mania ou de hipomania. A mania é muito grave. Né? A mania, indivíduos acham que podem voar, eles têm, inclusive, pode se desenvolver uma questão psicótica que beira ali a esquizofrenia e aí fica um pouco mais complexo o diagnóstico. Então, assim, eu falo muito da consciência de si, do autoconhecimento. Se a gente tivesse uma sociedade que trabalhasse mais o autoconhecimento, nós saberíamos se esse humor ele está patológico ou se é uma simples alteração de humor que está acontecendo ali, porque às vezes eu tô triste, às vezes eu tô alegre, eu não consigo ficar o dia todo, nossa, tô maravilhosa, tá tudo, né? Então você consegue perceber que isso não tá normal. E aí procurar uma ajuda. Lorena, agora, as pessoas que costumam ter alterações de humor durante o dia,
igual você mesma disse, acontece uma coisa ruim, a pessoa fica estressada, fica triste e perdura aí ao longo do dia. E também para as pessoas que têm essas mudanças de humor por coisas bobas, enfim. Existem coisas que auxiliam aí, como por exemplo, o Luiz está aqui perguntando, que trabalha na edição aqui da TV, a música pode ajudar para a gente ter essa boa convivência aí conosco mesmo, ter um bom humor durante o dia. A música ajuda? Gente, existe a musicoterapia. Então, assim, a música ela é terapêutica. Só que tem uma questão, Luiz. Qual é a música que você gosta de ouvir? Né? Porque assim... Ele disse que prefere não falar. Gente. Porque assim, a música tem vibração. Né, tem uma frequência, ela emite uma frequência. E aí, se você estiver triste e escutar uma música triste, adivinha? Você vai ficar mais triste ainda, inclusive chorar. Né? Não sei, assim, casos de adolescentes. Eu tô apaixonada, aí coloca aquela música romântica, internacional, e ali ela já tava chorando. Gente, ela vai desidratar. Né? A pessoa desidrata porque ela potencializou a tristeza. Então, a música potencializa os sentimentos. Potencializa. Então, se a pessoa estiver na mania e ela escutar, sei lá, um Alok da vida, ela vai, mais ainda. Ficar animada. Ela já tá, então ela vai potencializar. Então, assim, a música, ela tem que ser usada com moderação, mas sem limite, né? Porque música é sempre bom. Só que a gente tem que ter esse olhar. Filmes também, né? Eu falo muito, se a pessoa tá triste, ela não vai ver uma questão romântica, uma tragédia, um drama, né? Vai ver um filme de comédia. Comédia, né? Vamos pro outro polo. Isso. Até porque quando a gente tá ali assistindo um filme, ouvindo uma música, querendo ou não, a gente fica interligado naquilo ali, imaginando tudo que o filme tá falando, toda a história da música. A gente acaba que mergulha ali de cabeça no que a gente está ouvindo, no que a gente está vendo também, né, Lorena? A gente o ser humano, ele tem uma capacidade muito bacana de empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro, e principalmente em questões, eu diria que trágicas, né? A gente olha para o outro e fala, nossa, né, eu me solidarizo com essa pessoa, e aí você sente aquela vibração em você. Então, nós somos afetados, né? O afeto a questão do transtorno de humor, ela é um afeto. Então, você é afetado diariamente, né? Por pessoas, por situações. E como que eu estou lidando com os meus afetos? Né? De que forma que eu estou percebendo esses afetos? De que forma que eu estou conseguindo lidar com eles? Eles estão perdurando? Por exemplo, uma coisa que é muito relevante é a irritabilidade que o episódio maníaco traz. Né? A pessoa fica muito nervosa, ela fica assim irritadíssima. Né? Então não é só a euforia de eu tô me sentindo muito bem, né? Eu fico muito nervoso, agressivo, e inclusive eu posso cometer alguns atos, talvez, de maneira que eu não tenha consciência daquilo. Né? Então tem todo esse, nossa, mas a pessoa não era ela, né? Ela avançou em mim, ela fez isso, eu tive medo. Então pode ser, né, um episódio maníaco ali em que a pessoa está realmente em um nível, uma intensidade muito grande. Isso pode acontecer. Quando a gente percebe que essas mudanças, essas alterações de humor tá atrapalhando a gente no dia a dia, Lorena, o que a gente deve fazer? Então, pessoal, olha, essa questão do transtorno bipolar, você pode procurar ajuda de um profissional da psicologia, né? Nós estamos disponíveis, fomos formados, todos nós, né? Eu falo muito da classe, inclusive amanhã, colegas de profissão. Feliz dia do psicólogo! Parabéns adiantado, Lorena! Obrigada, gratidão. É uma missão, né? Eu falo que não é porque eu sou psicóloga, não, mas por vários fatores que já se passaram na vida, a gente percebe o lugar da profissão, né? O quanto é um lugar do amor mesmo, né? E do acolhimento, né, Lorena? Porque vocês estão ali para ouvir os nossos problemas, para tentar nos auxiliar de alguma forma. Sim. É uma questão que a pessoa fala, psicólogo é doido, mas se você for avaliar que você, além dos seus problemas, você pega o problema de mais um monte de gente...
Tá explicado. Tem um quê de loucura, não tem? Com certeza. Então, assim, a questão da procura profissional, ela é muito interessante. Por quê? O que nós temos no sentido de SUS também, né? Temos os profissionais da psicologia que atendem particular, que atendem por planos de saúde, mas temos também um mecanismo, né, que é o Sistema Único de Saúde, onde existem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que faz esse trabalho, que passa pelo psicólogo, que encaminha para o psiquiatra e para as terapias ocupacionais múltiplas. Por quê? Hoje a gente entende que um transtorno, ele não deve, eu diria que estigmatizar ou incapacitar o indivíduo. Então, a gente tenta trabalhar no sentido de minimizar os efeitos, né, minimizar os sintomas, para que esse indivíduo consiga ser reinserido socialmente. Então, se ele trabalha, que ele mantenha o seu trabalho, que ele mantenha a sua família, né, que ele mantenha as suas dimensões enquanto indivíduo, todas, eu diria que funcionais. O CAPS, ele tem muito essa função, né? E é um serviço gratuito, é um serviço de porta aberta. Então, é uma dica aí para quem se identificou com alguma questão, para quem falou, nossa, eu conheço alguém que é assim, né? Para tentar procurar ajuda e não ficar com esse rótulo de, a pessoa é louca, a pessoa é isso. Gente, se a gente for avaliar, né, os loucos são os melhores, os normais. Tá legal porque você é super realista. Lorena, uma curiosidade. Quais são os primeiros sinais de uma pessoa bipolar? Porque é igual você falou inicialmente, a gente confunde bipolaridade com mudanças de humor e acha que aquilo é normal. O que diferencia aí? Quais são os primeiros sinais apresentados? Então, é aquela questão que a gente já havia falado sobre a dificuldade do diagnóstico. Normalmente, um indivíduo que tem, a gente chama de TAB, né, transtorno afetivo bipolar, ele inicia na depressão. E aí ele é muito classificado como unipolar, porque nem sempre ele percebe o outro polo, porque quando ele está no outro polo, quer dizer que ele está bem, porque ele recuperou a energia, ele recuperou a vitalidade, ele está fazendo mais, ele está produzindo mais, então tem toda essa dificuldade, né? Por exemplo, se for um TAB tipo 2, ele vai ser só hipomaníaco, e a hipomania, ela pode passar despercebida. Já a mania, ela é bem mais grave, e aí o indivíduo faz coisas que você percebe que aquilo não está realmente dentro da normalidade, né? Ele tem comportamentos muito gritantes, que assustam os familiares, e que acabam realmente aí tendo esse diagnóstico mais fácil. Então, é onde a gente fala da dificuldade do profissional da psicologia, da psiquiatria, né, de identificar se esse indivíduo ele tem um transtorno depressivo unipolar, ou, né, se ele tem um transtorno unipolar, eu diria, ou se ele tem um transtorno bipolar, afetivo bipolar. Porque nem sempre o indivíduo ele consegue chegar lá no consultório e falar, olha, doutor, e aí eu tava bem, eu tava triste, né? E aí, de repente, eu fiquei dentro do normal. E depois me deu uma alegria, me deu uma felicidade, uma autoestima, eu estava me achando linda, maravilhosa, eu comecei a dormir menos, a fazer mais atividade, eu ia para academia, eu trabalhava 8 horas, eu ficava com meu filho, eu cuidava do meu marido, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, assim, o que a sociedade pede pra gente, não é isso? Ele entende que é normal. Só que o profissional da saúde, ele vai acender uma luz ali, vai falar, tô achando que tem uma maniazinha ou uma hipomania aí, né? Por isso a importância de você estar sempre com acompanhamento profissional, né? De buscar que seja, né, particular ou pelo convênio ou pelo SUS. Eu falo muito, né? Às vezes as pessoas procuram, eu falo, olha, eu não faço esse tipo de atendimento, né? Eu diria que por convênio, mas eu vou te encaminhar para uma amiga que faz. Então, assim... E muitas pessoas acham que o psicólogo só tem pago, né? Não é, gente. Tem o psicólogo que atende pela Unimed, pelo Vitalis, né? Pelos os planos de saúde, por exemplo, da Polícia Militar. Então, existem vários, né? E existe o nosso SUS,
né, que eu sempre defendo o SUS. O CAPS foi uma revolução no tratamento dos transtornos mentais. É um hospital de porta aberta, né, não um hospital, um espaço de porta aberta, um centro de convivência, e ali você pode ter o auxílio multiprofissional, que é o que esses pacientes eles precisam, do acompanhamento multiprofissional. Então, é a questão de inclusive muito relevante de atividade física, né? Que eu sempre falo, gente, saúde física e mental, atividade física. Estão totalmente interligadas. Lorena, você começou a falar, então eu vou perguntar para você terminar de responder essa pergunta. Lorena, a gente começou a falar sobre música, ouvir músicas, assistir filmes, podem auxiliar aí esses pacientes que têm e costumam ter essas mudanças de humor aí com frequência. O que você recomenda além disso? Quais são as pequenas atitudes, as pequenas atividades que a pessoa pode realizar aí no seu dia a dia? Então, gente, nosso cérebro é uma questão interessante, né, falar, ele está 70% voltado para questões negativas. Então, a gente foca no ruim, né? Então, é tentar trazer o foco do positivo, do bom, né? Não focar no ruim. Acontecem muitas coisas ruins durante a nossa existência, sim, mas o que eu fiz daquilo que fizeram para mim? Então, vamos tentar buscar o otimismo, a felicidade, vamos tentar nos relacionar mais com as pessoas que a gente ama, conversar. Diálogo é uma porta aberta, né? Sem medo. Quando eu falo muito nisso, Gabriela, e friso, é porque existe um estereótipo e as pessoas têm medo de serem classificadas como, eu sou doido. Mas que isso, Lore? Você vai me encaminhar para psiquiatra? Eu não sou doido, não. Aí eu falo, não, você não é doido. Né? Só que existe uma necessidade neuroquímica, muitas vezes, de ser regulada através de medicação. Então, assim, a gente ainda luta muito para desmistificar isso. Né? A questão do diálogo, atividade física, música, né? O que você faz de lazer? Por exemplo, tem gente que acha terapêutico dirigir, outros acham terapêutico cozinhar, né? O que você faz que te dá prazer? Então, tentar esses pequenos prazeres da vida. Inclusive, nesse período que a gente está vivendo, que a gente está cerceado do social. Então, às vezes tem pessoas que a gente ama muito, que a gente não está conseguindo ver, né? Então, tentar fazer uma videochamada, não perder essa conexão, né, do interpessoal, que é muito importante para o indivíduo. Lorena Moser, muito obrigada pela sua participação no programa Mais Saúde, muito obrigada pelas suas informações e espero recebê-la aqui mais vezes. Gratidão, né? Gratidão infinita por estar aqui, espero ter contribuído com vocês que estão em casa, era o meu propósito. Me disponho a tirar dúvidas, caso seja necessário, né, através do meu WhatsApp, 99759070, e também no meu Instagram, que eu adoro postar vídeo, pessoal, @LorenaPsicoterapias. E se eu puder contribuir, é a minha missão no mundo, vai ser uma honra. Podem me chamar, tá muito bom? Obrigada, viu, Lorena? Gratidão, Gabriela. O programa Mais Saúde fica por aqui. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou e também que acompanhou aí essas informações bastante importantes. Agora a gente vai chamar a Jéssica Andrade com o NTV News. Boa noite, Jéssica. Oi, Gabriela. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Estou chegando aqui com muita informação no NTV News. Que bom. Aqui a gente também falou sobre muita coisa bacana, viu, Jéssica? Estava acompanhando e adorei as dicas da psicóloga sobre esses hábitos, os pequenos prazeres do dia a dia e como que eles podem fazer diferença, né, na felicidade. Tá certo. Jéssica, muito obrigada aí pela transição e também um excelente jornal. Tenho certeza que você tem informações bastante importantes aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Gabriela.